Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu não sei se quem entrar agora vai me ver direito. A minha imagem para mim aqui tá meio estranha, tá parecendo meio borrada. Não sei se para vocês também. Se puderem me dar um feedback. Boa tarde, galera que tá entrando. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês sempre. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é a inclusão escolar. Esse título dessa live, ele na verdade veio da Fátima Dequante, que vai ser uma das nossas participantes, né? Inclusão não é favor. E então nós vamos falar sobre isso também com a doutora Carla Bertin, do Autismo Legal. Obrigada, meu amor, me deu feedback ali a Fátima dizendo que está ótimo. Para mim tá meio bugado aqui, mas não tem problema, se vocês estão me vendo bem é o que conta. Gente, antes de chamar as duas ilustríssimas convidadas aqui, minhas amigas também, excelentes profissionais, eu queria dizer para vocês que nesse sentido de que inclusão não é favor. Eu recebi um comentário muito interessante no meu post sobre escola de uma moça dizendo: vamos valorizar a escola pública. O meu filho foi muito bem recebido, uma escola muito grande e muito bem incluído. Sim, é muito válido isso, essa é a ideia. O que a gente vai debater aqui hoje é a questão da escola particular, especialmente. Também vamos falar da escola pública, mas ok que a escola pública é muito boa, só que a escola particular não pode estar acima da lei. Todo o questionamento aqui é esse. Toda pessoa autista, seus familiares, seus pais, tem que ter a liberdade de escolha. Esse é o principal. Mesmo que a escola pública seja boa, a escola particular não pode se negar a oferecer um serviço que é inerente a todo cidadão. Um beijo aqui para minha amiguinha Luísa, que ela disse que ia entrar, e agora já vou colocar. Estou aguardando a solicitação da Fátima para ela participar também. Gente, eu tô vendo tanta gente legal entrando. Carla, Oiê, oi, muito bem-vinda. Que bom ter tudo você aqui. bom? Tudo bem, Carla? Muito bom estar aqui. Gabriel já estava perguntando se ele podia participar da live. Eu falei que ele pode falar um oi, porque o assunto hoje é sério, então um oi pode, Gabs. Vem aqui falar um oi. Ele acabou agora a terapia dele com a fono. Estava trabalhando, né, Gabriel? Senta aqui. Ó, coloca aqui o fone. Oi, meu amor. Oi. Aqui, ó. Coloca o fone para Sempre, você ouvir a tia Kênia. sempre Senão você não feliz. ouve. Kênia? É a Kênia. Daqui a pouco tem a Fátima aí. Olha que legal essa live. Sempre feliz, sempre sorrindo, sempre lindo. Todo mundo já sabe, mas eu vou reforçar aqui que eu não abro mão do meu título de fã número um do Gabriel, tá? Quero que todo mundo Ah, saiba disso. Não tem só outra, perde pra sou eu. mamãe e pras vovós. Não, Perde mas pra assim, mamãe e pras vovós. Aí não dá não, pra mas de competir, fã, entendeu? sim, Não dá. fã da internet, porque antes de ser amiga eu já era fã, né, Gabi? É verdade. E o Gabs adora. Ó, pra quem não sabe, o povo acha que essas coisas de internet só funcionam na internet. Só que tem amigos de internet que viram amigos de vida, né? E Sim. a gente. Ah, tia Fátima aí. Que Saúde. linda! Mas o que é isso, meu Deus? Saúde. Tudo bem? Oi, Fátima! Né? E a gente tava falando que a gente se encontra na vida real, aquela de verdade, Não que a gente vai é? na casa um do outro, que a gente toma cafezinho junto, que as crianças brincam com a Alexa junto, e isso é muito legal. As redes sociais trazem uma nova família para a gente, né? Nós É temos verdade. graças a Deus, eu tenho uma família incrível, mas a gente ganhou uma nova família com pessoas que entendem o que a gente vive, que compartilham as nossas preocupações, que aconselham, né, Fátima, conselheira profissional aí, e que sempre estão com a gente. Então é uma familhona mesmo que a gente tem.
É verdade. Carlinha, querida. Gabriel, meu amor, que honra você estar aqui com a gente. Que bom te ver. Obrigado. Rapazinho. Meu anjinho, Kênia. Te amo muito. Oi, meu amor. Obrigada por ter me Te amo chamado muito. para estar aqui com vocês duas super maravilhosas. Estou me sentindo honrada, viu? E Ai, muito obrigada. boa tarde para todos vocês aí, tá? Que estão aqui assistindo. Um beijão. Obrigada. Gente, eu faço questão. Deixa só o Gabriel dar o recadinho dele. Fala, meu amor, Então, daí depois eu falo. Manda beijo para todo mundo, que fala para ele que você vai fazer lição daqui a pouquinho, É, eu enquanto vou a gente fazer conversa lição. aqui. Eu tenho que fazer lição porque tem uns negócios que eu ainda não terminei. Ó, mas eu só quero dizer um negócio. Eu vi uma mensagem da Cássia que o Gabriel está enorme. Está Não, enorme. isso ninguém pode negar. Tá maior que eu, tá maior que a Kenny, tá maior que a Fátima. Só não tá maior que o Ed e o Zé, mas deve estar tá maior que o Flávio também, eu acho, né? Tá. Né, Eu levei um Gabi? susto a última vez que eu vi, porque eu olhei pra cima pra falar com ele, assim, não esperava, sabe? É mesmo? Sim. Mas então, gente, Manda olha a beijo, Fernanda tá ali, a vai irmã lá. da Carla. Então, Beijo, Fê. Beijo, amor. beijinho enorme pra vocês. E agora, eu vou fazer lição. Beijo. Falou! O que eu queria dizer? A Fátima, ela é peça importante nesse momento nosso aqui, que é um momento muito sério, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Todo mundo sabe que eu sou autista, mas eu não tenho o meu intelectual comprometido, eu não tenho um déficit na independência da minha vida, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, e eu não estou aqui me gabando disso, eu estou aqui deixando clara a minha posição enquanto mãe, ser humano, e a Fátima, ela é a primeira pessoa que eu ouvi falar explicitamente, diretamente, no sentido de dizer que a inclusão é validar a existência de alguém. E eu nunca mais me esqueci dessa frase. Infelizmente, eu quero esclarecer aqui, aproveitando que vocês duas estão aqui, tem muitas pessoas que acreditam que vocês duas, o Marcos Mion, o Dr. Tiago, todas essas pessoas de grandes nomes, eles trabalham comigo ou têm amizade comigo porque tem pena. E eu quero deixar isso registrado aqui hoje, que não é assim. Eu conquistei o meu espaço e eu luto diariamente por isso. E eu também faço questão de fazer um acolhimento na medida, dentro das minhas possibilidades, com todos vocês. Então, Fátima, você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso. Carla, independente de todo o nome que carrega, vocês duas, né, têm aí uma potência mundial. Independente disso, vocês são seres humanos lutando por seres humanos. Então, isso que eu queria deixar de introdução aqui e agradecer muito vocês por estarem nesse momento aqui. Ai, que coisa linda. A Mamis fala primeiro, que ela chegou antes de mim, entendeu? Depois da Mamis eu falo. Obrigada, Carla. Toda vez que você fala, Kênia, eu me encho de amor, porque você é amor. Tudo que você faz é com uma dedicação, seu coração enorme, a sua capacidade de relevar até alguma crítica, alguma ofensa, né? Você respeita todo mundo, até quando as pessoas não respeitam você. E isso eu acho que é uma virtude, isso é para pouca gente nesse mundo, né? Então, você ficou e não tem nada, não tem um tiquinho assim de pena de você, não. É muito orgulho, é uma honra imensa poder ser sua amiga, mãe amiga, né? Amigona e também mãezona, porque você encanta, você se destaca, e é isso, você se destaca. Eu não posso falar mais nada que isso. Por todas as... Obrigada. Agora, Carlinha. Nossa, que responsa falar depois da sua Mamis, né? Que eu amo. Kenny, eu falei para você essa semana até uma coisa, a gente está se falando, né, esses últimos dias a gente tem se falado mais pelo WhatsApp, e depois que a gente se encontrou pessoalmente, teve junto, foi no cinema com as crianças. Enquanto eles ficavam brincando, a gente ficava conversando, e é uma conversa muito doida minha da Kênia, porque eu começo um assunto, daqui a pouco eu pulo pro outro, e ela fala, Carla, pera, você não terminou esse. E aí eu fico assim, saltitando de assunto em assunto, porque tem tanta coisa pra gente falar,
E ela fica me lembrando, né? Carla, peraí, termina esse aqui, depois você vai pro outro. E eu me divirto, assim, é muito bom. Então, assim, se Ela alguém gosta de acha que tem falar. alguma relação de pena, talvez seja pena de quem não entendeu o amor todo envolvido, assim, É É, né? E verdade. eu te falei essa semana, você ganha amor porque você dá amor, né? Então as pessoas é muito difícil alguém receber alguma coisa que não dá. Eu já te falei também isso antes, já falei isso em rede, vou repetir de novo. Eu aprendo muito com você. Eu acho que você me dá uma aula de futuro, porque conversando com você, você deixa muito claro as suas limitações, aonde você encontra dificuldade em uma coisa e em outra. E eu fico pensando, quando eu conversar com o Gabriel, eu preciso prestar mais atenção no que eu falo assim, no que eu falo assado. uhum. Você, assim como o Gabriel hoje em dia, às vezes a gente esquece o autismo de vocês, entende? E cada vez que eu converso com você, eu me lembro que, apesar de ter a Kênia incrível, palestrante, trabalhadora, escritora, blá, 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 tem o autismo aí. E eu nunca posso me esquecer disso. Do mesmo jeito que, apesar de eu ter o Gabriel, que faz, que acontece, blá, blá, tem o autismo ali. E eu não posso me esquecer que, junto com esse Gabriel incrível, junto com a Kênia incrível, tem o autismo que eu preciso respeitar. E que eu não posso me esquecer que o autismo está ali. E aí, voltando no que a Fátima falou, que você disse no começo, quando a gente respeita as pessoas, cada uma na sua individualidade, a gente valida. E todos nós somos diferentes, né? Só complementando assim, quando a gente estava conversando e que você falava para mim, Carla, peraí, termina esse para a gente começar outro. Você entende que, na verdade, quem estava com dificuldade na comunicação ali era eu. Eu estava Eu vou ser muito bem mais sincera que afobada para falar com você, né? eu nem percebo, eu acho que são arquivos que vão sendo guardados, e enquanto aquele primeiro tópico não acaba, eu deixo você continuar falando, mas eu volto insistentemente naquele até acabar. E é muito comum pessoas que não entendem, elas dizerem para mim, Kênia, já mudamos. Tá, mas eu não mudei ainda, porque eu não dei por concluído aquele pensamento. Não, o assunto é ouvido. Você tem toda. Isso, exatamente. Eu acho legal a Carla comentar isso, porque se eu disser assim que eu não me lembro de ter acontecido entre a gente, eu me lembro da gente conversar e de eventualmente voltar alguma coisa, mas eu não me lembro, para vocês verem como é uma coisa tão automática do É autismo, né? natural, Kênia, né? É natural. Foi extremamente importante as vezes que você falava para mim, Carla, peraí, e aquele ali, terminou aquilo, então? Porque senão eu ia atropelando, porque a minha cabeça estava bombando de coisas, e eu queria falar o máximo de coisas que eu conseguia, puxar o máximo de assuntos, e aí tinha alguém que falava, calma, termina aquele e a gente chega nesse, né? E tecnicamente eu não sou uma pessoa com diagnóstico nenhum, pelo menos não até agora, né? Então essa questão da individualidade de cada um é muito legal quando a gente entende, porque a gente percebe que todo mundo é diferente. Eu sou diferente de você, que é diferente da Fátima, que é diferente do Gui, que é diferente do Gabriel, que é diferente do Zé, que é diferente do Flávio, que é diferente do Ed, que é diferente do Edinho, entende? Todos nós somos diferentes. E quando a gente enxerga o outro como uma pessoa, como a Fátima falou, as coisas fluem, né? Sim, porque independente da deficiência ou da eventual limitação, todo ser humano merece e está em Constituição, né, o direito ao lazer, à saúde, à educação. No momento que uma dessas portas são fechadas descaradamente na cara da mãe, na cara do autista, a gente tem um problema muito grave. Eu queria que a Fátima falasse sobre a questão da inserção do autista do ponto de vista terapêutico, a importância, eu queria que você fizesse uma abertura, Fátima, se você puder, a importância da existência do aluno autista em sala de aula, independentemente de pública ou particular, para Carla poder ajudar a gente num sentido legal, até onde é nosso direito, até onde é o direito da escola, que eu sei que eles também têm o direito deles. Mas eu quero esclarecer para que as mães não tenham medo. Pode ser uma mãe que é invalidada, por exemplo, tem uma mãe nossa lá da comunidade do Marcos Mion, né, Fátima, que ela tem um problema nas mãos. E quanta gente quis invalidar aquela mãe, dizendo que tinha que ter gente fazendo as coisas por ela. Então, isso que eu queria, sabe, que você colocasse qual a importância da pessoa com deficiência, tanto para ela quanto para os outros. Ai, que bacana. Em primeiro lugar, eu
né, tão feliz de estar aqui podendo falar esse assunto, esse tema tão importante com vocês duas, né, que eu admiro tanto e que tem feito tanto nesse sentido também, da inclusão escolar. E eu vou começar com uma coisa. Quando a gente olha para uma criança, para um adolescente, para um aluno, como um indivíduo, como uma pessoa, como um ser humano, tudo começa a fluir. E o que acontece? Infelizmente, eu acho que toda a sociedade ocidental, o sistema de educação quer colocar todo mundo naquela média, né? Quer encaixar naquele sistema, naquele modelo que já vem de não sei quantos anos e a gente sabe que não funciona. Porque não somente estamos falando hoje aqui das pessoas com deficiência e autismo, mas a gente está falando de uma gama que a Carla tão bem explicou, todos somos diferentes. Então, a gente está falando de uma gama de pessoas, de alunos, de crianças, que vão se tornar adultos com necessidades diferentes, com personalidades diferentes. Um é um pouco mais rápido, o outro é um pouco mais devagar, um é mais impulsivo, o outro é menos. E o que acontece na escola? Os professores, eles são educados, né, no seu currículo acadêmico para colocar os alunos naquele sistema em que aprenderam. E não rola. Rola com a maioria das crianças sem autismo, que se espremem, né, uns que sabem muito se espremem para abaixar na média, e os que são um pouco mais devagar têm que correr demais para se encaixar na média. E com os autistas, se falando em deficiência extraordinária, em deficiência multicomplexa, a gente fala do TEA, do transtorno do espectro do autismo, porque é uma deficiência que se manifesta de uma maneira única em cada pessoa que a tem. O autismo é único para todos no espectro, independente do grau. Nível 1, nível 2, nível 3, né? Leve, moderado, severo. O autismo é o transtorno do neurodesenvolvimento, mas não é só isso. Tem aquela criança com as características dela, com a herança dela, os traços do pai, da mãe. Então, se a gente ignorar essa parte, não conseguir lidar só com... E o que nós, pais, nós queremos? Quando a gente coloca o nosso filho na escola, a gente quer, em primeiro lugar, que ele aprenda. Claro, socialize, né? Conheça outras crianças, é uma das razões básicas também de se ir à escola, senão teria todo mundo um tutor em casa, ou todo mundo faria o homeschooling, que também existe, mas que não é viável para muita gente. Então, vamos à escola. Mas quando o autista entra na escola, o que acontece? O professor vai oferecer a ele a mesma coisa que oferece aos alunos que conseguem se encaixar na média? Não vai dar certo. Quase nunca vai dar certo. E a gente sabe, na experiência do dia a dia, nas mensagens que todas nós recebemos, que os professores não estão ainda totalmente capacitados para receber o autista. Falta o que a gente chama adaptação, acessibilidade e o conhecimento do autismo. Porque o fato de se ver um programa de televisão, de se seguir um autista na internet, não é suficiente para achar que se conhece o espectro inteiro e receber aquele aluno que, por exemplo, não vai conseguir aprender se não usar um fone de ouvido que abafe o ruído. Talvez seja a única razão dele não conseguir aprender naquele momento, é porque a hipersensibilidade sensorial está sendo demais para essa criança. E se o professor, a partir daquele modelo tradicional, pensa, não, eu não posso dar o fone para as outras crianças que também querem, né? Sei lá, ouvir música ou colocar o fone, então não vou dar também para o fulano autista. Só que o fulano autista precisa disso. Precisa ensinar os professores que ele precisa disso. E são muitas, isso é um exemplo de vários
que acontecem todos os dias, porque houve aquela coisa da inclusão, de repente, todo mundo alertou para a inclusão, tem que colocar o autista, né, a criança com deficiência, na sala de aula. Mas, ao contrário de um deficiente, de um cadeirante, uma criança cadeirante, que a escola faz adaptação com rampa, a do autismo é um pouquinho mais complicada. Ela vai exigir mais ferramentas, mais estratégias, mais conhecimento. Para começar, de que se tiver na sala 3 alunos com autismo, os 3 serão diferentes, quase sempre, né? Sim. E se a escola não tem consciência disso, o que ela vai fazer? Ela vai oferecer a mesma coisa que ela está oferecendo para todos, porque isso é inclusão, né? Todo mundo igual. Inclusão, todo mundo igual. Dá a mesma coisa para todos. E o aluno autista não vai participar. Ele pode não entender do jeito que está sendo ensinado, talvez com muitas palavras, talvez sem uma ajuda, um reforço visual, enfim, dependendo da necessidade individual daquela criança. E ela vai se desinteressar, ela pode se estressar, ela pode se entediar, ela pode ficar ansiosa e fazer muita estereotipia, e aí vai escalando. A professora quer que pare, os outros alunos param para olhar para aquela criança e, de repente, né, tem aquela situação que eu acho que todo mundo aí vai identificar. E o que a gente fala para essas pessoas na escola? Que eles têm que ter esse olhar diferenciado para cada criança com autismo e saber, e ter um PEI, um plano educacional individualizado, justamente para poder atender às necessidades dessa criança. O que ela vai aprender? Como ela vai aprender? Com visual ou não? Quem vai ensinar essa criança? Talvez o professor que esteja ali naquele momento não seja tão apto a ensiná-la, ou não tenha paciência. É por isso que a gente pede tanto por um profissional especializado, um profissional de apoio, um AT na sala de aula. E sim, a escola, isso a Carla vai falar melhor do que eu depois, é preciso, em alguns casos, que o acompanhante de apoio especializado seja também individual, porque algumas crianças, talvez 3 autistas numa sala de aula consigam aprender com uma só AT, mas em outra sala de aula não vão aprender. Talvez nenhum dos 3 consigam acompanhar o ritmo escolar, e nem só aprender, né? É a socialização, é evitar o bullying, a interação social, é um todo que vai exigir a presença de uma pessoa que seja um estimulador, um motivador, um facilitador para aquela criança, aos poucos, ir pegando o ritmo. E isso Sim. não é um favor. A gente tem que explicar muito bem que isso não é um favor. A Carla, com certeza, tem muito a adicionar nessa parte. Quando existe um conflito dos pais que querem tudo isso que eu estou falando, e a escola que acha que já está fazendo muito, se, por exemplo, dá, sei lá, alguma pouca atenção, que ela acha que é uma grande atenção para a criança. Nesse caso... Então, desculpa. Não. Eu estava passando a bola para a Carla, e a Carla poderia falar o que o pai e a mãe vão fazer quando a gente percebe que está indo, né? Então, porque não é favor, né? A questão é essa, não é favor, né, Carla? E aí eu tô, assim, muito feliz de estar aqui com a terapeuta e com a advogada, uma de cada lado na minha frente aqui, que acho que a Carla agora pode embasar bem legal isso, porque a criança, como a Fátima, terapeuta, falou, a criança não só vai se desorganizar e se desinteressar, como ela, de fato, apresenta ou pode apresentar, na grande maioria dos casos, apresenta uma regressão. Aí entra a questão legal, né, Carla? Não é favor, não é concessão especial, não é, né? Exato. Aí eu vou para uma frase que eu uso já há algum tempo e que para mim é muito clara, que direito não é favor. A questão é que, assim, né, a gente precisa pensar, ou pelo menos eu acho que nós devemos pensar em todo o histórico da nossa sociedade.
E aí, se a gente voltar muito tempo atrás, as pessoas com deficiência, qualquer que fosse a deficiência, eram consideradas pessoas castigadas por Deus, depois era uma culpa da família, depois era o coitadinho da sociedade. A gente ainda carrega isso. Por Uhum. mais que a nossa lei diga que a pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra e que ela tem todos os direitos e ela tem ali, de acordo com a lei, todos os seus direitos muito bem protegidos. E a nossa legislação do Brasil é equiparada à melhor legislação que nós temos internacional. A nossa lei é muito bonita. Agora, seria inocência da nossa parte achar que porque a gente está com uma boa lei, todo mundo vai saber da lei, porque a gente tem ainda essa questão, e ainda mais, que todo mundo vai obedecer o que está na lei. A gente está numa fase de transição da nossa sociedade, né? Há pouco tempo atrás não se falava sobre inclusão. De uns tempos para cá, a gente tem falado muito sobre inclusão, mas as pessoas ainda falam muito e fazem quase nada. Uhum. Talvez o Gabriel, o Gui e outra geração ainda vão ter que brigar pelos direitos dos filhos deles, até que talvez os netos dos nossos filhos, quando nós não estivermos mais aqui, né? Talvez a segunda, terceira geração não tenha mais que lutar por esses direitos. Mas se a Uhum. gente olhar na história, qualquer parcela da sociedade que foi excluída, como mulheres, negros, escravos e tudo mais, todos eles tiveram um período muito sofrido de transição e ainda passam hoje em dia, se a gente parar para ver assim, de uma forma muito fria, né? As pessoas ainda passam por grandes dificuldades em razão de muitas coisas exteriores. Né? Uhum. Que a nossa aparência, que a nossa sexualidade, que é onde a gente nasceu, o nosso estudo e tudo mais. A questão é que essa busca pela igualdade das pessoas não vem de agora. Eu gosto muito de um texto de Aristóteles, de 350 anos antes de Cristo, que ele diz assim, eu coloquei umas coisas na minha tela para não esquecer de falar para vocês. Ele Uhum. diz assim, depois vou colocar no story, quem quiser dar print, compartilha, porque eu acho lindo. É o seguinte, ele diz: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Isso é, quem é igual vai receber o mesmo tratamento. Quem é diferente vai receber o tratamento diferente. Como? Na medida da sua desigualdade. Alguns precisam mais, outros precisam menos. É esse o princípio. Percebe que Cara, antes de Jesus viver aqui na Terra já tinha gente sim. pensando desse jeito? Deixa eu só fazer um parênteses que eu achei maravilhosa a tua colocação. A gente ainda tem, além de que a lei é linda, para quem não sabe, eu fiz 7 semestres de direito, né? E eu tô muito acostumada com essa frase: o direito é lindo, a aplicabilidade não é tão bonita assim, né? E Mas seu além de marido é advogado, muita gente não sabe, Flávio é advogado também. é verdade, meu marido é advogado também, então eu tô no meio, assim, né? A Cacá é advogada também, né? Nossa amiga Cacá, beijo. Cacá do Autistólogos também tá presente, assim, o tempo inteiro na minha vida, amo demais. Mas o que eu queria colocar entre parênteses é isso, que além de nós termos uma lei linda e que ela é aberta à interpretação. Então, isso que a Carla colocou do Aristóteles lá de 300 e pouco antes de Cristo, tem pessoa que se permite interpretar de uma forma equivocada. Interpretações são livres, porém, a gente tem no Brasil algo que se chama jurisprudência. E a jurisprudência também tem força de lei, não tem, Carla? Então, mas ainda que a gente desconsidere a jurisprudência, a gente tem a nossa Constituição, que garante Uhum. direitos iguais para todas as pessoas. E aí acho que a gente pode entrar nos detalhes de escola para dar exemplos com relação a essa força da lei. A gente tem, imaginem uma pirâmide. Em direito, a gente aprende esse nome da pirâmide, a pirâmide de Kelsen. Não importa o nome da pirâmide, o que importa é que vocês entendam a lógica da coisa. Existe uma pirâmide de hierarquia, onde a gente tem aqui em cima as leis mais importantes e mais fortes, e aqui embaixo outras leis que são importantes, mas que estão aqui embaixo. Se elas Uhum. estão aqui embaixo, tem um tanto de outras leis que são mais fortes do que ela. Sim. Qualquer assunto que a gente fale, pode ser escola, pode ser transporte, pode ser moradia, pode ser saúde, qualquer coisa. Tá na Qualquer lei que tiver abaixo pode dar mais direitos, mas nunca pode dar menos direitos do que aqueles que estão aqui no topo da pirâmide,
que a É. gente tem aqui no topo da pirâmide? A nossa Constituição, que garante que todo mundo é igual, que dá o direito à educação, que dá o direito à saúde, à alimentação, à moradia e tudo mais. Está na Constituição. Não quiserem cumprir, é só mudar a Constituição, dizendo que só alguns têm direito a isso. Acho máxima a fala da Carla. Né? A gente tem outra coisa, é só mudar a Constituição, é livre, a Constituição pode ser mudada, dá um trabalho lascado, tanto que não mudaram desde 88, mas ela pode ser mudada. Outra coisa que está aqui no topo da pirâmide, em pé de igualdade com a nossa Constituição, é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que muita gente não sabe a importância dessa Convenção Internacional. É uma lei que vale para vários países que assinaram, e o Brasil também assinou essa convenção, onde traz uma série de direitos com relação à educação, e já que a gente está falando em educação, essa convenção internacional, que aqui ó, é tão forte quanto a nossa Constituição, isso significa que não tem nenhuma lei acima disso, nenhuma, nem no Brasil, nem fora do Brasil, nenhuma lei maior do que isso, diz sobre o direito à educação individualizada para todas as pessoas. O direito do aluno não somente ingressar na escola, mas permanecer na escola. O que acontece é que a gente sabe que na maioria das escolas, né, a gente não pode falar que todas, porque existem muitas escolas boas, mas a maioria das escolas colocam o aluno do portão para dentro, e acho que porque colocaram do portão para dentro está tudo certo, já está incluído. Não é isso que diz a lei. A lei diz do aluno ingressar, o aluno ter direito a aprender. Quando a gente fala com o direito a aprender, não é só o direito dele ouvir a professora ensinando, ele tem o direito de aprender. Pensa o seguinte, eu estou explicando, eu estou ensinando alguma coisa para vocês aqui, certo? Se eu estiver ensinando a Fátima a entender e a Kênia não entender, o problema está com a Kênia ou está comigo? Eu não estou conseguindo ensinar ela do jeito que ela entenda. Percebem que se eu não estou ensinando de um jeito que a outra pessoa entenda, eu preciso mudar meu jeito de explicar. E isso Até que não é a alguém escola que aprenda. decide, né, meninas? Não é a escola que decide, é a individualidade da criança. Fátima também pode contribuir bastante com isso, porque não é a escola que diz, olha, aqui daqui para dentro eu faço as minhas regras, o seu filho está muito bem acolhido, ele não precisa de auxiliar, porque ele não está nos dando trabalho, e para a gente está funcionando muito bem. Mas não é para eles que tem que funcionar bem. É o desenvolvimento da criança, né? Criança é sempre isso. Se vocês me permitem falar um pouquinho, Por favor. as duas fizeram pontuações excelentes. Em primeiro lugar, tem um problema muito grave, que é o das pessoas não terem entendido ainda o que é a inclusão. A inclusão, para muitas escolas, os professores ainda é, e até para os pais, é deixar a criança estar lá dentro. Né? Tem pais, até pessoas, às vezes, bem humildes de natureza e que pensam que já é um privilégio a criança ter sido aceita na escola. Eu pensei nisso durante muito tempo, infelizmente. Não é? É um direito. Então, a inclusão é, como eu falei antes, repetiu, é validar a existência de alguém. E na escola é ensinar aquela criança, e não somente o currículo acadêmico, mas as outras habilidades que as demais crianças aprendem, a socializar, a se comportarem, a conviverem, né, umas com as outras. Então, tem muita coisa na escola achando que tá fazendo direito, porque ela coloca o aluno com autismo dentro, mas e aí? Aí é que começa tudo, começa com planejamento educacional para saber como vamos estimular aquela criança, quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades em todas as áreas, e trabalhar em cima disso. Se não há um plano individualizado para a criança, já dificulta a continuidade, mesmo porque tem sempre um professor que fica doente, né? Às vezes, ou sai de licença, maternidade, vem uma outra professora. Então, se tiver um plano individualizado para aquela criança autista, essa transição e aceitação do autista à outra professora vai ser muito, muito mais rápido, mais eficiente do que se for só um acordo de, né, uma coisa assim de boca. Ah, não, entra. E outra coisa importante, tem professores muito bacanas, professoras muito queridas, que sabem fazer um acolhimento maravilhoso. Porém, a escola tem que oferecer mais do que acolhimento.
Acolhimento é algo que toda criança necessita, autista e não autista. Mas ela está ali para aprender, não digo como as outras, porque vai ser de uma maneira diferente, mas aprender o máximo que ela puder aprender. E se lhe for oferecido o mínimo ou nada, que é o que acontece em muitos locais, a Kênia sabe, a criança que tem tanto potencial em casa, faz continha, faz trabalhinho, e na escola desenha. E a professora diz, não, mas é o que ele quer fazer, ele quer ficar ali na mesa desenhando. Será que é o que ele quer fazer? Vamos pegar o PEI, vamos ver o que está ali. Como é que ficou a última avaliação? Então, isso não pode deixar de acontecer. A inclusão, ela é para que a criança com autismo, autista participe do ensino, de tudo. Não é a escola, né? Não é a escola que faz essas leis, né? A lei, ela existe e o ensino depende da criança, né, Carla? Não pode a escola dizer, não, aqui a gente tem as nossas regras, né? Não, Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar do que a Fátima falou no início. A escola sempre esteve acostumada a encaixar todo mundo dentro de formas pré-estabelecidas. Sabe aquela caixinha que a gente brincava com as crianças quando eram pequenininhas? Que tem a forma do círculo, da estrelinha, do quadrado, do não sei o quê. A escola sempre trabalhou dessa forma. Então, isso é o que eu planejo para dar aula para a turma, isso é o que eles precisam aprender. Qualquer aluno que não aprenda exatamente conforme foi planejado, ele tem uma nota baixa, ele não está apto para continuar na minha turma ou para ser avaliado como todo mundo. A questão é que esta caixinha com formas pré-estabelecidas não pode existir mais. As pessoas querendo ou não, isso não existe mais lugar. É óbvio, o professor vai continuar fazendo o seu planejamento de aula. E como a gente faz uma adaptação, né? Eu tenho muitos professores que às vezes me procuram perguntando, e como que é essa adaptação? Porque muitas escolas acham que é um negócio de outro mundo e acabam não fazendo nada porque acham que é complexo demais. A gente parte do planejamento de aula padrão. Eu planejei essa aula para a turma. Bom, essa aula é o que a maioria vai conseguir fazer. Para o Gabriel aqui, o Gabriel consegue fazer isso? Não, ele ainda não consegue. Então a gente vai descer um degrau. Pensem como uma escada. Desce um degrau. Aqui, se eu diminuir um pouquinho o que eu estou pedindo para ele, será que ele vai conseguir? Não, então vamos descer mais um pouquinho. Vamos E descer esse mais um pouquinho, não mais é um pintar pouquinho. um palhacinho numa folha, né, Carla? Que Oi? fique bem claro, né? Esse pouquinho não é deixar a criança pintando palhacinho numa folha. Esse Então, pouquinho é não. um Aí que eu. traz até que ele se encaixe, né? Exato, porque o que é a inclusão? É todo mundo estudando a mesma matéria, cada um dentro da sua individualidade. Eu gosto muito de usar exemplos para explicar as coisas. Eu aprendo muito com histórias, eu gosto de contar histórias para explicar. E eu vou pedir a liberdade para vocês para eu contar uma história que eu acho que é muito didática. Não sei quantos de vocês já viram uma piscina, sabe essas piscinas grandes, onde tem a parte rasinha e a parte do fundo? Imagina a escola com uma grande piscina. A escola é aquela piscina. E vamos fazer de conta que a água que está dentro da piscina é a matéria que a gente está estudando. Todo mundo precisa estar dentro da piscina, dentro da escola. Portão para dentro. Eu coloquei todo mundo dentro da piscina, todo mundo está dentro da escola. Agora a gente vai pensar na matéria. Como se a matéria fosse a água da piscina. Todos os alunos têm que estar dentro daquela mesma água. Eu não posso dar matemática para a turma toda e mandar o aluno para brincar no pátio, porque ele não está incluído. Ele está fora da piscina. Ele está lá dentro, na mesma água. Então, a gente está aprendendo matemática, todo mundo vai aprender matemática. E como que eu faço se cada um sabe um pouco? Bom, isso vai de acordo com a profundidade da piscina. Lembra que tem a parte rasinha? Tem aluno que vai ainda estar fazendo o número 1 em cima dos pontinhos, o número 2 em cima dos pontinhos. Tem aluno que vai, de repente, estar pintando, pinta 2 lápis, e ele pinta 2 lápis, ou ele pega 2 lápis do estojinho dele, que é um material concreto, e dá os 2 lápis à professora, enquanto outros alunos já vão estar fazendo uma continha de mais, de menos, e a gente ainda tem que pensar daqueles alunos com altas habilidades, que são aqueles que estão lá no fundo da piscina dando pirueta, que já sabem continha, que já sabem um monte de coisa, e que muitas vezes são tão deixados de lado como aqueles que estão no rasinho, aqueles que sabem muito pouquinho e que precisam de ajuda. Carla, Kênia, não estão na média. O pessoal da média está no meio da piscina.
Exato. Então, e o fato da criança estar fazendo pontilhadinho, né, meninas? Pô, meninas, tá? Meninas, porque são duas Adorei, meninas. meninas. O fato da criança estar fazendo pontilhadinhos e ela não avança, então também está na hora de, voltando na fala da Carla, de que, opa, se ele não sai do pontilhado, está tendo um problema aqui. Vamos pensar em outras Perfeito, formas de fazer com que a criança saia perfeito. do pontilhado para o traço, né? Exato. Acho que isso é básico, né? Todo mundo é capaz de aprender. Autistas leves, moderados, severos, nível 1, nível 2, nível 3. Se Sim. aquele aluno não está aprendendo nada, o problema não está com ele. O problema está em quem está ensinando. E aqui, vamos deixar muito claro que nós todas sabemos o quanto é complexo para um professor dar aula para uma turma totalmente diversa. A gente não tem só alunos com autismo, a gente tem alunos com deficiência intelectual, a gente tem aluno com deficiência visual, a gente tem aluno com TOD, a gente tem aluno com TDAH, tem aluno que não tem laudo nenhum e às vezes dá mais trabalho do que aqueles que têm laudo, entende? A gente, em momento Tem nenhum, criança está em dizendo casa, que é fácil, e tem certo? criança em casa que tá com o pai bêbado, né? Enfim, Exato, tem tem coisas muito, piores, todo né? mundo tem a sua história de vida. Perfeito, Kenny, é isso mesmo. Todo mundo tem uma história de vida. Não é fácil, Não, mas ser difícil não é desculpa para não fazer. É exa, ilegal, é exa, crime. Né? E exa. por isso que a gente está falando tanto sobre a importância pela questão da conscientização. E acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões das adaptações, que às vezes parecem umas coisas tão difíceis, né? E que muitas vezes, né, Fátima, são coisinhas do dia a dia. É colocar um personagem que aquela criança gosta muito no meio da lição, né? Exa. E são coisas, a Carla explicou tão bem agora, porque quando a gente, o exemplo da matemática, né? Mesmo que seja só um está fazendo conta, o outro está copiando a linhazinha, atividades do número um, ele está fazendo a matemática, ele está sendo incluído, ele está participando do jeito dele. E quando a escola diz para a mãe que ele não está conseguindo acompanhar, o que a mãe faz? A mãe diz, ok, como é que a gente vai fazer para ele acompanhar? E o que a senhora ou vocês, a escola, vai fazer para fazer com que ele acompanhe? Esse é o X da questão. E por isso que existe, volta de novo no tal do planejamento individual, porque está tudo ali no planejamento. Quando a gente, como você falou tão bem, Carla, as professoras... Poxa, a minha irmã é professora, eu venho de uma família de professores, não é fácil, porque são várias personalidades e hoje em dia vários diagnósticos, e elas estão tentando ser criativas, acolhedoras. Então, eu também tenho muita admiração pelas professoras, que fique claro. O que acontece é que tem que ser um movimento maior do que aquela escola está fazendo. Tem que haver capacitação obrigatória, praticamente, em todas as escolas brasileiras, em todos os estados, em todos os municípios. Se isso vem do governo federal ou do governo estadual, não sei, a Carla pode dizer depois, mas eu sei que tem que haver essa obrigatoriedade de uma capacitação para a inclusão da criança autista ou com desafios do desenvolvimento nas escolas. Senão os professores queridos vão ficar, né, arrancando os cabelos. Eles muitas vezes querem fazer alguma coisa e não sabem o que fazer, né? Isso é muito triste. E não é Quando de reconhecer que não sabe, né? Porque tem escola, exato. meninas, o contrário do que a gente está falando até agora, tem situações das escolas que chegam para os pais e dizem, não, mas ele está aprendendo. Mãezinha, ele tá super bem, mãezinha. Calma, ele não incomoda ninguém, a gente cuida aqui. Imagina, ele já está até contando com material dourado. Ele sabe contar 2 placas de 10 pedrinhas do material dourado, ele está fazendo matemática. Isso Só um quando pouquinho, né? casa ele faz tudo e na escola ela acha que ele está fazendo demais. A mãe sabe que pode muito mais. E pode mais, exatamente. A professora, e a professora não acredita, acha que a mãe está pressionando. Então, essa falta de tudo, né? A falta de uma visão real do que está acontecendo na escola é o que a gente mais devia depois
da capacitação de um PEI, da adaptação, é isso, é que os professores vissem a criança como ela é e não como elas acham que ele está sendo, porque ela não está recebendo as outras coisas que ele precisa. Carla, Posso falar de um assunto seríssimo agora? Falar sim, sério, a gente está falando sobre acolhimento, é muito importante. O amor é essencial, mas o amor não educa. A gente Amor precisa educa- saber como ensinar, né? Então, todos os alunos precisam ser amados, é essencial. Mas não adianta só, com o só bem entre aspas, porque o amor é incrível, mas não adianta só a gente amar. Eu preciso saber como ensinar aquela criança. Com Eu certeza. preciso saber como proceder com cada aluno. A gente sabe que muitos professores saíram da sua faculdade, estão na sala de aula e nunca aprenderam sobre isso, mas isso não é desculpa para continuar fazendo a coisa errada. Não é. Muitas escolas têm pregado, né, têm falado por aí que os alunos não têm direito ao acompanhante especializado, que os alunos não têm direito a uma educação individualizada, que os alunos não têm direito a isso, aquilo. Tem gente tirando desconto de aluno, tem gente cobrando mensalidade a mais dos alunos, tem gente mandando o aluno embora mais cedo porque ele está dando trabalho. Isso E tudo é é reivindicar. discriminação. Exato, liga para a mãe, olha, vem aqui, vem buscar seu filho. Não, olha, seu filho, todo mundo entra às 7 e sai meio-dia. Seu filho vai entrar às 9h30 e vai sair às 10h30. Por que isso? Pensem comigo. E agora é um assunto assim seríssimo e a minha cara já muda, inclusive, né, para deixar muito claro que não é nada legal da parte boa, mas é legal da parte das leis, onde eu vou entrar agora. A lei deixa muito claro. Na lei que nós conhecemos como Lei Berenice Piana, Lei 12.764, né, da nossa beijo, amada Lorena. Berenice, Olha, é, né? É muito claro a parte da lei que diz que o aluno com transtorno do espectro autista que necessitar tem direito ao acompanhante especializado em sala de aula. É preciso que a gente comprove a necessidade. Quem comprova isso não sou eu, mãe. Isso, a gente precisa de um laudo, de relatório dos terapeutas, dizendo que aquele aluno precisa e por que ele precisa. Pais, exatamente. terapeutas que acompanham a gente, expliquem qual a necessidade daquele aluno, né? Parênteses, Carla, pública e particular, né? Todo dia vem pergunta para Exatamente. mim. Pública Perfeito, particular. perfeito. Escola pública particular em qualquer grau de instrução. A gente está falando desde a pré-escola até faculdade, até pós-graduação e tudo mais. Isso é lei, está na lei, é uma lei federal, está lá no topo da pirâmide. Então, se o seu estado, se a prefeitura fala que não vale, eles estão trabalhando com uma lei que é inconstitucional. Ela é considerada uma lei não escrita, porque ela vai tirar um direito da lei que está aqui em cima. Essa lei 12.764, a lei Berenice Piana, é uma lei federal. Ela perde para a Constituição, ok? E para a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas não perde para nenhuma lei, nenhum decreto, nenhum regulamento, nenhuma nota do MEC, nenhum nada. Ela não perde para nenhum desses. Ela está acima de todos esses. E ela diz ali que o aluno com transtorno do espectro autista, desde que seja necessário, tem direito a acompanhante especializado. Percebam, na lei não existe nenhuma palavra escrita à toa. Está dizendo acompanhante especializado. Tem que ser alguém que tem algum tipo de especialização em educação, ou educação especial, uma pedagogia, ou alguém que tenha formação em autismo. Não é um tutor, não é um Não pode levador de botar banheiro, adolescente, treininho, não é né? alguém para dar comida na boca, não é um cuidador, porque se fosse cuidador estaria escrito cuidador ali. É um acompanhante especializado. Ah, a lei fala qual é a formação desse profissional? Nessa lei, não. Mas quando a gente vai para a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a Bíblia das escolas, né, que é muito mais antiga do que a Lei Berenice Piana, fala a respeito de alunos que antes eram chamados, né, com transtorno global do desenvolvimento e tudo mais, e diz a especialização ali. São pessoas com formação em educação especial. Então, não dá para fazer de conta que a gente não sabe dessa lei. É óbvio, a maioria das escolas vão falar, imagina, mãezinha, seu filho não está precisando. Mas se você tem um laudo, um relatório, apresentem na escola, solicite por escrito esse profissional. Se em 15 dias esse profissional não aparecer na escola, procura a Secretaria de Educação da sua região. Se na Secretaria de Educação nada resolver, vai no fórum da sua cidade. Você tem uma lei, Lei 12.764, artigo 3º, artigo 3º, parágrafo único, está escrito a respeito do acompanhante especializado. Mas tem muito mais lei que fala a respeito desse direito na área da educação.
Sim, As tem escolas não podem um. mais. Desculpa, E. Fátima. Ah, não, eu já estou entrando no teu métier, né? Não, pode falar, pode falar. Não, eu andei pesquisando justamente para reforçar o caso de uma seguidora, de uma pessoa que estava pedindo, uma pessoa que eu ajudo, que estava precisando muito desse reforço para eu colocar no meu laudo, né? Terapeuta da criança, porque não tem o acompanhante especializado, né, o acompanhante terapêutico para a criança que precisa, né, para ontem. Então, as escolas têm essa capacidade, sim, às vezes, de reformular alguma coisa que os pais, que intimida os pais, que intimida de seguir buscando, tirando crédito, né, do que os pais apresentam à escola. Não é assim, Kênia, que acontece muito? Da escola intimidar, e muitos pais se sentem mesmo intimidados porque E acham o que que o professor, o coordenador, o diretor sabe mais do que eu. Se está dizendo isso, deve ser assim. E vai para casa, né? Não, Depende. e os pais não podem aceitar, né, Fátima? Porque assim, o que que acontece? Eles colocam assim, olha, já que vocês estão pedindo, isso me chega todos os dias também, tá? Não é exclusividade de A nem B. Isso é matéria, Carla, mais do que eu ainda, mas chega muito para mim. Olha, você está pedindo, então a gente vai conceder. Mas assim, Eu tô ó, te fazendo esse favor, né? É um vou fazer esse favor. E o PEI que eu tenho aqui, ele não tem prazo. A habilidade da criança, pedagogicamente, não foi avaliada. Mas tem um PEI aqui. Esse PEI que a escola apresenta, sem conhecer a habilidade pedagógica e sem prazo para cumprimento, ele nada mais é do que um planejamento do professor, correto, Carla? Uhum. Então, não é um Então, PEG, é um planejamento educacional generalizado. E a gente não quer É, o generalizado, a gente quer o individualizado. Ele não pode usar um PEI para todos os alunos que precisarem de um plano individualizado, uma não, e educação. mesmo a própria criança, né? Se você faz um plano para ela, por exemplo, na atividade de geografia, ela tem que aprender a pontuar melhor porque ela não sabe colocar ponto. Ok, mas pedagogicamente ela já venceu essa etapa? Ah, não sei. Bom, se você não sabe, então o plano não é para essa criança, é isso que eu quero dizer. E a escola não pode, e mães, fiquem atentas, por favor, mães de todas as classes sociais, escolas públicas ou privadas, não se deixem levar pelo discurso de que olha, pelo menos a gente não está convidando o seu filho a se retirar. Porque é muito comum a escola fazer isso. Gente, por mais comum que seja, é crime, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Não pode. A própria fala de que pelo menos eu não estou convidando o seu filho a se retirar já configura uma fala discriminatória, não configura, Carla? totalmente. Eu vou falar a respeito da discriminação, mas antes eu queria só voltar numa questão com relação à escola. Ah, todos os alunos, eu queria usar uma frase que a Fátima usou e a gente esticar um pouco mais isso. Quando ela falou, olha, não é aquele plano igual de todo mundo que a gente quer. E eu ousaria ir um pouquinho mais além do que o que a Fátima falou. Não é que eu quero. Aquele aluno precisa de um plano para ele. Sim. Não é uma questão de que eu, mãe, quero. Ele precisa de um plano individual porque ele não consegue seguir o padrão igual todo mundo. Qualquer aluno que não consiga seguir o que foi planejado para a turma toda, ele tem direito a adaptações. E a lei é muito clara em dizer que essas adaptações são necessárias. Outra lei que vocês precisam anotar aí, a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecido também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira é pequenininha, tem 10 artigos, todo mundo tinha que ter salvo no celular isso, e É, saber decor, porque se a gente soubesse e se a gente exigisse o que está ali na Lei Brasileira, a vida de muita gente estava resolvida já. Mas a gente ainda tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei linda, extensa, tem mais de 200 artigos, mas ela é muito didática, onde ela fala o que é o direito, ela explica o que é o direito e tudo mais. E olha só que lindo. No artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, explica o que são adaptações razoáveis. São pequenas adaptações que podem não custar nada, como podem custar, sim, desde que seja necessário para que aquela pessoa com deficiência, qualquer deficiência a gente está falando, exerça seus direitos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com as outras pessoas.
Se o Gabriel não está exercendo os direitos dele em igualdade de condições a todos os outros meninos de 11 anos de idade, ele está sofrendo discriminação, é crime. Se o Gui não está exercendo os direitos dele em igualdade de condições com todos os outros meninos da idade dele, da cidade dele, da sala dele, ele está sofrendo discriminação. A gente, quando entender, eu tenho uma palestra de 2 horas, onde eu só falo a respeito dessas adaptações razoáveis, de tão importante que é isso. Sim. Quando a gente entender o que são essas adaptações razoáveis, a gente vai perceber que está acontecendo crime de discriminação praticamente todos os dias. E o maior local onde acontece é dentro da escola. Porque, olha só, vou me estender um pouquinho mais, e aí a gente vai para o artigo 4º. A explicação do que são adaptações razoáveis está no artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão. É só dar um Google, mas quem quiser pode pegar lá no site do Autismo Legal também, mas é só dar um Google que vocês encontram isso, é de graça, não tem que pagar nada. No artigo 4º, é aquele artigo que fala que todos são iguais, ninguém pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Isso aí todo mundo sabe, né? Decore e salteado. Só que no parágrafo 1º desta lei, está explicando o que é discriminação. Então, ele diz ali que a discriminação em razão da deficiência é qualquer tipo de distinção, restrição por ação, isso é, se eu fizer alguma coisa, ou omissão, se eu deixar de fazer alguma coisa. Querendo, isso é, eu quis que você se ferrasse, ou não querendo. Ai, mãezinha, desculpa, foi sem querer. Qualquer coisa que eu faça ou que eu deixe de fazer, querendo aquele fim, ou simplesmente acontecendo, que prejudique, impeça que a pessoa com deficiência exerça os seus direitos em igualdade de condições com as outras pessoas, incluindo a recusa de adaptações razoáveis. Então, olha só que importante. Recusar adaptações razoáveis é crime, é BO, boletim de ocorrência. Não precisa nem ficar mais na delegacia 2, 3 horas, porque no Brasil inteirinho a gente faz BO online. Pelo celular, pelo computador a gente faz. Artigo 3º e 4º da Lei Brasileira de Inclusão, combinado com o artigo 88, que fala as penas, inclusive, para o crime de discriminação. É triste a gente pensar que a gente vai ter que ficar registrando boletim de ocorrência toda semana? Claro que é. É revoltante um negócio desse. Mas pensem que todas as denúncias têm um efeito didático, né? Eu sempre lembro daquele exemplo do cinto de segurança. Você lembra quando que a gente começou a ser obrigado a usar cinto de segurança? Sim. Ninguém lembra quando apareceu a lei. A gente lembra quando a gente começou a tomar multa. É verdade. Quando começou a chegar a multa em casa, a gente começou a colocar o cinto de segurança. Às vezes você está manobrando o carro no estacionamento, você já passou o cinto. É automático. A gente vai precisar denunciar muito ainda. Mas a gente vai ter que botar a boca no trombone muitas vezes, para que as pessoas tenham o trabalho de responder o inquérito policial, para que aquela escola tenha o trabalho de ir até uma delegacia se explicar, para que aquela escola tome um processo daquele pai e um dia eles parem de fazer essas porquices que eles têm feito, porque isso é crime contra qualquer pessoa com deficiência. A pandemia não é justificativa para nós ficamos 2 anos, né? E por isso seu filho não pode, sei lá, jogar ping-pong, entrar na piscina. Pandemia não é desculpa, porque uma coisa que você falou e que eu até repostei, que eu acho a Fátima deve ter visto também, achei maravilhosa uma explicação que a Carla deu, uma explicação assim que vale ouro. Em 3 minutos ela explicou uma vida, né? Sobre a questão da escola. E ela falou nesse vídeo que a escola, para funcionar, ela tacitamente aceita a obrigação de cumprir as devidas adaptações. Ou seja, uma pandemia de 2 anos não justifica uma escola que existe desde 1900 e tanto, que forma atletas, ou seja, jogadores de xadrez, seja o que for, a dizer assim, não, por causa da pandemia, a gente nunca teve inclusão nesse sentido. O seu filho não pode participar dessa aula. Isso é inviável. E sabe o que é pior? Quando isso chega na mãe, a mãe pode ser especialista, a mãe pode ser terapeuta, a mãe pode ser o que for. A mãe, via de regra, chora. 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 E nesse ponto, eu tô vendo aqui alguns comentários das mães, me perdoem, eu não tô conseguindo ver, porque o meu parou, ele não tá subindo, tá? Então eu tô tendo que ir manual. Mas eu vejo muitas mães dizendo assim, a escola não me ouve. E muitas escolas fazem intimidação, invalidando aquela mãe. Você está estressada, você está sobrecarregada, você está vendo preconceito em tudo. Gente, não é bem assim. Você quer privilégios
né? Muitas Então, a mãe escolas pode falam, você quer até, privilégio, a mãe você acha pode que só até tem o seu parar. filho para dar aula, Sim, a gente não pode isso, eu não posso colocar mais professor aqui por causa do seu filho, né? Então, então, essa questão da concessão é uma autorização. O governo autoriza uma pessoa a abrir uma escola. Nenhuma desculpa, nada, nenhum argumento serve para não fazer a inclusão. Nem o Exato. argumento de eu não sei o que fazer. Por Sim. isso que todos devem buscar a capacitação, e aí eu compartilho com a Fátima da fala dela quando ela diz que as escolas precisam ser capacitadas. Eu defendo isso há alguns anos, que eu acho que o governo federal devia capacitar gratuitamente escolas públicas, escolas privadas, todo Nossa, mundo. Porque se a gente está mas falando de uma rede, né? Oi? desculpa, não, a diferença entre a pública e a privada, que eu vejo que. Agora eu vou falar um assunto muito sério, tanto quanto você fez agora há pouco, Carla. Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vou ter que tocar, tá? Por uma questão de honra, de luta e de todas as pessoas que se sentem representadas por mim e por vocês também, tá? A escola particular, muitas vezes, eu, tá? Palestrante, vocês sabem que a minha palestra não é nem um pouco barata, tanto que eu não tô toda hora palestrando. A pessoa, para me ouvir, tem que pagar e paga sim, porque eu saio de casa, deixo minha família, enfim. Mas quando você chega na escola e diz, eu não cobro nada, eu faço orientação para os professores, eu faço conversa com os adolescentes, não querem. Eles não querem. Aí eles perdem um aluno autista e eles, opa, saiu mais um. É um problema anônimo. Exato, O mais legal é exatamente. que essa mãe, ela vai falar mal dessa escola para todo mundo. E não, eu estou falando muito sério. A única coisa que vai acontecer quando essa criança sair da escola, se ela tiver sob a minha orientação, é que essa família vai lutar e vai mostrar para as pessoas como que se entra numa escola desde o início exigindo o que é por direito. Ninguém vai falar mal da escola, ninguém vai evitar, muito pelo contrário. O que vai se dizer, leve o seu filho e exija os seus direitos desde o início. Não exato. caia na conversa de que estamos acolhendo, estamos lutando. Não. Porque na hora de mentir, de dizer coisas que você não falou, guardem tudo, tá? Guardem todas as conversas, guardem todos os documentos e vão atrás. A escola pública é maravilhosa? É, mas é um direito de cidadão eu querer andar de avião, eu querer andar de ônibus, eu querer andar na rua, eu querer escola particular. Se eu quiser e se eu tiver condições de pagar, ninguém pode me impedir por causa do autismo. Então, que as escolas não pensem que elas saem ganhando em que a mãe vai falar mal. Não, a mãe não vai falar mal. Muito pelo contrário. A mãe vai lutar, vai provar a verdade e vai orientar os pais para que façam o correto desde o início. Só esse que eu E queria olha, trazer isso. isso é muito importante que você falou. É importante a gente desmistificar algumas coisas. Nem todas as escolas particulares são melhores, nem todas as escolas públicas são ruins, né? A gente tem visto muito escolas públicas fazendo uma inclusão muito melhor do que várias escolas particulares. Não tenham medo de trocar o seu filho de escola, mas não deixem de brigar. Muitas vezes a gente vê centenas de histórias, milhares de histórias de alunos que estão sendo, sim, deixados de lado, que as famílias estão sofrendo perseguição, que a escola tem sido extremamente relapsa e os pais falam, eu não tenho coragem de deixar meu filho mais naquela escola. E eu compartilho disso. Se fosse meu filho, eu também não deixaria. Passa para outra. Não tenho medo de mudar de escola. Agora, não se cale. Não é porque você saiu que você não vai fazer nada. Denuncie no Ministério, no Ministério Público, denuncie na Secretaria de Educação, procure a Defensoria Pública. Já tem muitos julgamentos de escolas tendo que devolver mensalidade, dinheiro do material escolar, dinheiro do uniforme. Porque se eu sou mãe e eu contratei você, Fátima, como escola para educar meu filho, você não está educando meu filho não está aprendendo na sua escola, você é obrigado a devolver o dinheiro que eu te paguei, porque você não prestou o serviço. Entendem que o contrato entre uma família e uma escola é um contrato de prestação de serviço. Eu te pago para ensinar o meu filho. Se meu filho não está aprendendo, eu posso receber de volta tudo isso, além dos danos morais, além dos honorários do advogado e tudo mais. A gente não está ensinando as pessoas a arrancarem dinheiro de escola. A gente quer educação adequada, mas já que eles não fazem por bem, eles vão aprender a fazer por mal. E não se dá deixe mais. levar pela pressão que fazem em cima dos pais, né? É difícil falar com vocês duas. Meu Deus, desculpa.
A gente já está num juízo aqui, né? Tô brincando, eu amo ouvir vocês falarem. Não, eu acho importante para todo mundo que estiver ouvindo, que ainda não tiver colocado o filho na escola, saiba que o problema número 1 já acontece porque não tem a falta de... Porque existe a falta de preparo para matricular a criança. Ou seja, a gente acha, a mãe que está aí vendo que tem inclusão, todo mundo está falando na inclusão, acha que vai entrar na escola e já vai ter inclusão. É uma escola inclusiva? É, sim, não. Tem autista? Tem sim. Não é assim, gente. Conversa na real. Bota o preto no branco. Qual é o programa que vocês têm, o sistema que vocês têm de adaptações para crianças com autismo? Existe uma sala sensorial? Ou existe... Como vocês lidam com as crises? Tem algum profissional capacitado em manejo de comportamento? Eu posso participar, eu posso estar presente durante um período, se for necessário. Não vai imaginando que a escola vai dizer sim para tudo que você acha que ela vai dizer sim. Bota o preto no branco, escreve tudo que você acha importante e fala já na entrevista da matrícula. Porque o diálogo é importante, a comunicação entre a família e a escola é importante. E os maiores problemas surgem já na comunicação. Um pensou uma coisa, o outro pensou a outra, não era nada daquilo, e aí vem a luta pelos direitos, aquela coisa toda que a gente conhece. Eu queria só falar isso. Fala, meu amor. Ótimo. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho Tá. recebido muitas famílias que procuram. Vai com Deus, mano. Tem muitas famílias que me procuram e muitas vezes a gente encontra muito conflito no ambiente escolar, porque os pais esperam uma coisa da escola e a escola espera outra dos pais. A gente tem muita dificuldade na comunicação e a gente não está sabendo qual é o papel de cada um. Acho que isso não é um assunto que a gente consegue falar em 5, 10 minutos. A gente, de repente, podia marcar, Kênia, um outro dia. Eu já me convidando, né? Mas tudo bem. A gente podia marcar um outro dia para a gente falar nesta questão. Expectativa, realidade. Exato, essa questão, a diferença entre o trabalho educacional e a questão comportamental, que elas se fundem em muitos momentos, mas aqui no Brasil a gente ainda tem muito separado o que é educação e o que é terapia, o que é questões educacionais, o que são questões comportamentais. E às vezes os pais esperam que a escola trabalhe questões comportamentais, a escola espera que a AT cuide da questão de educação, e vira um bololô todo nessa história, onde quem perde é aquele aluno que nem sabe para onde correr, porque tem muita gente brigando. Então, acho que a gente pode fazer uma parte 2 dessa nossa conversa. Com certeza. Boa, gostei. Assim, ó, meninas, a gente já tá a 1h07, passou assim, voando. Eu percebi o horário pela noite. A gente só vê que tá escurecendo da Fátima. Ela começou de dia e já tá de noite, né? Eu botei a luz aqui, mas não tem jeito. Eu queria avisar vocês que eu vou repostar nos meus stories já um artigo onde eu falo um texto do Instagram, que está lá atrás, que eu vou refazer essa parte toda, o que é preciso para a gente se comunicar com a escola, o que é preciso saber, tá? É algo que as pessoas não pensam sobre isso. Tem umas dicas bacanas também da Gisele, da Normalmente Autistas, que faz capacitação também nas escolas. Então, está assim, muito bem elaborado e são dicas bacanas que eu vou botar depois nos stories, tá? Tinha que ter Trilab além de Colab, né? Pra gente fazer um post de 3, assim. Quem sabe o Instagram ouve sua sugestão, né? Porque, assim, eu acho que são pontos, assim, aqui nós estamos uma mãe autista e profissional, uma mãe de autista e profissional, outra mãe de autista e profissional. Então, assim, eu acho que as coisas se encontram muito. E assim, ó, tinha muita pergunta. Eu vi aqui no balãozinho que tem 19 perguntas. A gente ainda não abriu nenhuma. Eu só queria fazer um rapidinho, Carla, que eu tinha prometido, no post ainda eu prometi que a Carla ia explicar rapidamente, com 2, 3 palavras, diferença entre acompanhante especializado e acompanhante terapêutico. Quem pode o quê? Por favor, que muitas mães têm essa dúvida.
Legal. Depois a gente pode dar exemplos, explicar com mais detalhes isso. Mas imaginem o seguinte: nós temos duas áreas diferentes, a área da educação e a área da saúde. A gente sabe, sim, que em muitos momentos na vida de qualquer pessoa, essas duas áreas se fundem e acabam sendo uma coisa só. Mas, por enquanto, e eu diria aí que eu enxergo pelo menos a médio prazo, isso no Brasil é muito separadinho. Uma coisa é educação e outra coisa é saúde, é terapia. Quando a lei Berenice-Piana fala a respeito do acompanhante especializado, eles estão falando da educação, que o aluno tem direito a um acompanhante especializado que trabalhe nas suas questões educacionais. A sua dificuldade em entender a matéria que o professor está dando, a sua dificuldade na realização da matéria, a sua dificuldade em questões de aprendizado de educação. E a gente tem outro profissional, que é o AT, e é muito comum as pessoas confundirem. Muitas vezes os médicos colocam o nome errado no laudo, eles escrevem uma coisa querendo falar outra e tudo. Então, outra coisa é o AT, que é aquele que faz terapia, é um acompanhante terapêutico. Ele cuida de questões de saúde, ele cuida da questão comportamental. Muitas vezes, alunos que parecem ter dificuldades educacionais têm questões comportamentais que Sim. acabam dificultando o aprendizado. Pode ser que o aluno tenha as duas questões? Claro que pode. Sim. O espectro é muito amplo. Sim. É possível que ele precise de um acompanhante especializado e ele precise do AT, do terapeuta no ambiente escolar? Sim, é possível. Como que a gente vai saber isso? É a escola que determina isso? Não. A escola pode até falar que aquele aluno não precisa do acompanhante especializado, de quem trabalha na educação, mas ele vai ter que mostrar documentos, testes e avaliações. Uhum. Ótimo. Acho que travou a Carla, né? Cortou um pouquinho, ela já volta. Tá. De todas as formas, o que a Carla está falando é tão importante de todo mundo saber também, porque quando a gente pede sobre o atendimento terapêutico, que muitas escolas estão fazendo, de deixar essa pessoa ser escolhida somente pela educação, pela escola, a gente considera isso errado. Aqui, ela caiu, que pena. Caiu. Só para finalizar essa parte, o correto seria que tanto o médico especialista, o terapeuta principal da criança, quanto o educador principal, ou os educadores principais, fizessem esse acordo do que a criança vai necessitar. Ou seja, nem só a saúde, nem só a educação, porque a Carla tocou nisso, né? A saúde e a educação, no caso do autismo, estão muito correlacionados, porque eles não aprendem também daquele jeito natural, né, da maioria. Tem as questões sensoriais, tem as questões da seletividade alimentar, de repente sentir enjoado, de não sei, de mexer a mão, né, na calça e tirar fezes. Tem todo tipo de coisa que acontece na sala de aula. Isso também é comportamento e vai precisar desse olhar tanto da saúde quanto da educação para saber que tipo de profissional ou de profissionais vão cuidar dessa criança. Carlinha, eu estava só complementando aquilo que você falou sobre a saúde e a educação, né? Como isso no autismo está muito entrelaçado, realmente. Não em todos os casos, né? Como a gente cansa de dizer, mas em muitas situações né? Um e o outro. E deixa eu só falar mais uma coisinha. Então, muitas vezes, nós pais, nós não temos muito conhecimento das questões educacionais, das questões terapêuticas, e é muito difícil para a gente tomar algumas decisões. A gente fala sempre a respeito da escola regular, e acho que a Fátima entende muito melhor do que eu nessa questão, e eu defendo, obviamente, a inclusão de todos os alunos com autismo, com deficiência na escola regular, mas às vezes o comprometimento daquele aluno é muito grande e seria interessante que ele passasse por uma escola especial para aprender algumas habilidades básicas e necessárias para que depois ele chegue na escola regular. Por que eu falo isso? Eu tenho muitas famílias que me procuram questionando a escola, reclamando de adaptações e tudo. E quando eu vou entendendo melhor a família, muitas vezes eu sugiro que eles vão conhecer uma escola especial, porque em alguns casos aquele aluno não tem o mínimo de aprendizagem, de habilidades de aprendiz. O doutor Lucelmo usa muito esse termo, né? Das habilidades de aprendiz.
tem que adquirir pré-habilidades. E Exato. puder também acabar com um mito que existe por aí e que às vezes me deixa nervosa, é de que toda escola inclusiva é boa para todas as crianças com autismo socializarem. Isso não é verdade. Muitas crianças autistas sofrem na escola por causa dessa obrigação à socialização, quando não existe a pré-habilidade da imitação. Se eu não me engano, o doutor Paulo Liberalesso já falou sobre isso várias vezes também, e o professor Luciano Lacerda. Para aprender, para imitar, a gente precisa ter as pré-habilidades que vêm, né, que precedem a imitação. Sem elas, a vida de uma criança severamente autista, sem essa capacidade de imitar, vai ser um calvário dentro da escola. Então, eu queria só que as mães e os pais pensassem um pouquinho sobre isso, pesquisassem mais, porque, na verdade, é algo que, nossa, arrasa com os autistas, aumenta o nível da ansiedade, vai lá em cima, as estereotipias super aumentam, vem toque, eles ficam super nervosos, e às vezes é porque eles estão sofrendo na escola e não tem verbalidade, não sabem o que dizer. Então, pensa nisso. Não estou dizendo que é isso, tá? Eu estou pedindo É uma para possibilidade, né? E a gente muitas vezes procurando um profissional que ajuda a gente a abrir um pouco o nosso leque de visão. Porque a gente não é que a gente escolhe o errado porque a gente quer escolher o errado, a gente não sabe as opções, a gente não entende das opções, né? Então é importante que a gente tenha ajuda mesmo de quem Carla, entende. o ponto mas desculpa. não. Vou finalizar, não vou falar mais nada. O ponto de partida é: eu quero que meu filho aprenda e se desenvolva. E o objetivo final, eu quero que meu filho tenha aprendido e esteja desenvolvido e feliz, porque a criança feliz, ela quer aprender. A criança que não se sente bem, que vai para a escola chorando, ela não está fazendo bem para ela. Vamos consertar a escola, vamos consertar o a sala de aula, vamos consertar qualquer coisa para fazer com que o seu filho se sinta bem, porque quem se sente bem quer aprender. Eu falei isso para o Guilherme. Nossa, é impressionante. A Fátima, eu tenho vários nomes para Fátima. Um deles é encantadora de pessoas. Outro deles é que eu quero que a Fátima, em vida e que tem muita vida ainda pela frente, seja reconhecida como pensadora. A Fátima é uma das pessoas mais pensantes no sentido de pensar e traduzir pensamentos que elevam, que trazem conhecimento, que tiram de dentro da gente o que a gente tem de melhor. A Fátima me ensina essas coisas todos os dias e é muito lindo te ouvir falar, Fátima. Nunca se desculpe por falar, por favor. Eu vejo a Fátima como a pensadora, a Carla como a professora. A Carla, desde o primeiro dia. Agora eu vou fazer uma rasgação rapidinha aqui, tá? Primeiro dia que eu vi foi incrível, porque era como se a gente se encontrasse toda semana e fosse só mais um reencontro. Foi muito, né, Carla? A gente a gente vê Não, sem contar que e acha que conhece há 10 anos. eu sou mais bonitinha na internet, né? Na internet eu sou mais bonitinha. A Carla não, a Carla é a Carla, cara, sério. A Carla, pessoalmente, é a Carla. Tá ali a Carla. Toda a essência de vida dela tá ali. E a Carla, ela passa muito essa vida, essa intensidade de viver. Como eu disse até para uma paciente minha outro dia, né? Eu disse pra ela, tem pessoas pouquinhas e tem pessoas intensas, né? A Carla é uma das pessoas intensas que a gente tem que ficar voltando no assunto porque ela transborda a vida e isso é incrível, meninas. Sério, assim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu queria só fazer mais uma pergunta, porque eu sei que os meus seguidores estão esperando rapidinho, tá? Sim, não, né? Esse direito de educação, de inclusão, escola pública ou particular, vai desde o berçário até a faculdade? Qualquer grau ou nível de instrução, inclusive no ensino técnico. Então, tudo que a gente falou a respeito de educação, vai desde a pré-escola até a faculdade. Olha, um dia a gente pode falar, eu sou a rainha de me oferecer, né? Mas assim, a gente pode falar só sobre adultos.
Vocês não Boa. têm ideia da quantidade de pessoas que estão fazendo faculdade, que me procuram por conta de adaptações na faculdade, gente que está no mercado de trabalho. O que eu conheci de adultos que pediram as contas da empresa por não conseguirem adaptações. Quando a gente está falando de adaptação, não estou falando de escola, estou falando de emprego, estou falando de qualquer lugar. De qualquer lugar, isso é discriminação. A pessoa precisa daquilo para exercer. Pensa sempre nisso. Eu preciso de alguma coisa para que eu possa exercer meus direitos igual a todo mundo. Aquilo é uma adaptação necessária. E se alguém me negar, desde que eu prove que eu preciso. Então, eu preciso de relatório e de laudo médico, ok? Claro. Eu preciso provar que eu necessito. Eu preciso solicitar por escrito. Se alguém me negar, é crime de discriminação. É crime. Boletim de ocorrência, artigo 3º, 4º e 8º da Lei Brasileira de Inclusão. Ótimo. Escola pública particular, ok. Qualquer escola. instituição. Mais uma pergunta fugiu. Desculpa. Pega ela. Era uma muito importante que as mães perguntam. Ah, ok, a gente estava falando do ensino adaptado. Crianças, né? Caso de uma seguidora amiga minha aqui, que estava perguntando, a filhinha dela tem dificuldade, é Jaque o nome dela. A filhinha dela, por exemplo, tem dificuldade de responder por escrito, mas ela consegue transmitir verbalmente cálculos matemáticos. A escola tem que aceitar, né? Tem E que outra, aceitar. outra mais importante também, não precisa ter dinheiro. Existe defensoria pública, né, Carla? As mães podem ir atrás. Exatamente. Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, Faculdade de Direito, todos esses têm atendimento gratuito. Leiam as coisas que todas nós compartilhamos, né? Não sou só eu que falo sobre direito, a gente tem um monte de advogados falando a respeito de direitos. Peguem isso. Eu já tive gente que me procurou e falou que chegou na escola e falou: ó, ouve aqui que a Carla tá falando. E deu play num vídeo que eu fiz. Entende? Se você não entendeu exatamente, coloca para alguém ouvir, copia e cola, compartilha a informação. E essa questão que você falou, Kênia, tudo isso é uma adaptação. Pensa no seguinte, esse é um exemplo que não é meu, eu estou copiando, não sei quem que inventou esse exemplo, que usa muito. Muitas vezes eles acham que, como o autismo tem as suas dificuldades que são escondidas, né? Não são visíveis, não são notórias, que aquilo é frescura. Imagina que a gente precisa, né? Você falou da menina que não consegue escrever, mas ela consegue falar. Isso é uma adaptação necessária, porque ela não consegue escrever. É a mesma coisa de eu colocar a turminha para fazer educação física e eu falo para aquele menino que está na cadeira de rodas, eu falo para ele, vamos, rapidinho, você consegue, só 3 passinhos e a gente para. Não, para de frescura, é só daqui até ali, vamos lá, você consegue. Ele não é capaz disso. Eu não posso exigir que ele faça alguma coisa que ele não é capaz. Deixa eu pegar esse ganchinho, olha que importante que você falou. A adaptação é necessária e, ao mesmo tempo, num plano educacional individualizado, vão trabalhar na habilidade dela poder fazer isso também de forma escrita, tá? Então, a adaptação é enquanto é necessária. Olha só como é importante. Eu só queria fazer esse adendo. Não, perfeito. Né? E a gente está falando de adaptação de qualquer coisa. Posso dar um exemplo assim que eu normalmente uso nas palestras, que as pessoas não esquecem? Se a sua criança, por exemplo, tem uma restrição alimentar, isso é muito comum em escola, quando a gente está falando ainda dos pequenininhos. A escola fala, não pode entrar com comida de fora. E eles têm lá os motivos. Ok, mas se meu filho tem uma restrição alimentar e ele só come no potinho amarelo que fica na minha casa, e eu tiver um laudo, um relatório da nutricionista dizendo que ele não consegue comer, se não for no potinho amarelo que eu tenho em casa, eu mando aquilo por escrito, eu solicito a entrada do potinho amarelo. E a escola é obrigada a aceitar. Porque o meu filho não consegue, não é que ele não quer, ele não está de frescura. Ele não consegue comer. Por enquanto, ele ainda não consegue comer em outro pote. As terapias estão acontecendo para que ele consiga, mas por enquanto é uma necessidade dele. Ele tem o direito que entre o tal do potinho amarelo, se é só ali que ele consegue comer. Por isso que é tão importante a gente ter tudo documentado, para a gente poder exigir o respeito aos direitos dos nossos filhos. Perfeito. Mais uma coisa só, tá? Importante que eu queria deixar aqui, que eu quero a ajuda de vocês duas. É muito comum mães de crianças pequenininhas que estão no jardim dizerem assim, mas lá a gente conversa e fica tudo certo. Eu não quero entristecer ninguém e nem tirar a esperança de ninguém aqui, tá, gente? Eu tô querendo ser o mais objetivo possível. Fiquem
atentas. Uhum. Mães de adolescentes vão se identificar com o que eu estou falando. Fátima é mãe de um adulto, Carla, mãe de um adolescente também, tem muitas mães de adolescentes aqui. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. As diferenças cognitivas, as diferenças comportamentais, as diferenças de socialização e de aprendizado, elas vão ficando, vai virando uma bola de neve. Quando a gente tem uma criança no 4º ano, no 5º ano, começa a ter vários professores. 6º ano, a galera já está de bigode namorando. Gente, a coisa fica difícil. Então, exijam desde o início, não caiam na conversa de que eles foram legais. Eu acho que as coisas que acontecem na vida da gente servem muito como lição. E eu acho que essa é a lição. É a gente entender que desde cedo a escola tem que entender que são direitos da pessoa com deficiência e esses direitos devem ser cumpridos. Então, mães, fiquem atentas. Eu não estou aqui para florear, nem para dizer que tudo é muito lindo, muito pelo contrário. É para que as escolas acostumem a entender que se eles perdem um aluno, eles também podem perder uma batalha. E lutar com mãe de autista é muito difícil, né, gente? Então, isso que eu queria deixar claro aqui, essa questão da diferença de quando a criança vai crescendo, vai ficando difícil. Muito, muito. Você disse Super rapidinho. Não é porque os nossos filhos estão na escola que eles não precisam de terapia. Muitas de nós colocamos nossos filhos na escola, e agora eu tô falando de mãe para mãe. Muitas de nós colocamos nossos filhos na escola e achamos que a escola vai resolver tudo. Nossos filhos precisam de terapia para eles deixarem de ser autistas? Não. Para que eles possam tirar o que tem de melhor deles dentro da característica do autismo deles. Para que eles possam ter uma funcionalidade maior, para que eles possam ser mais felizes, para que eles possam conviver de uma forma mais agradável e mais adaptada e mais possível, o melhor possível dentro das possibilidades individuais de cada um. Tem muita gente colocando a criança na escola, por exemplo, o dia inteiro. E aí não sobra tempo para ir para terapia. E muitos pais acham que a escola vai conseguir fazer aquilo que uma clínica terapêutica faz. São áreas diferentes. Pelo menos durante uns muitos anos ainda aqui no Brasil, são áreas muito diferentes. E todo mundo pergunta, né? Eu, como mãe, não sei se as pessoas me conhecem, o meu filho é adulto, ele veio do autismo severo, está no autismo bem leve, está na faculdade, trabalha, enfim. E como eu consegui isso? Para falar isso em poucas palavras, eu falo na minha tríade, né? No triângulo. Os pais na pontinha aqui desse triângulo, os terapeutas aqui e a escola aqui. Eu acho que sem a terapia, sem a escola, eu também não... eu, minha família, a gente não teria conseguido todos os progressos que o Edinho conseguiu, superado todos os desafios que ele superou, se adaptado do jeito que ele se adaptou. Então, a escola é uma parte muito importante da vida da gente, da vida do nosso filho, por muitos anos, por muitos anos. Então, gente, cobrem, fiquem em cima, tentem o máximo de diálogo, mas não tenham medo de reivindicar seus direitos. Tem gente que fala denunciar, eu não gosto do nome denúncia, eu deixo para os advogados, eu falo em reivindicar direitos, porque isso a gente tem, né? Perfeito. Sim, porque é muito comum as escolas colocarem também assim, olha, você não está levando seu filho para terapia, você tem que educar o seu filho em casa. E muitas vezes eles esquecem que a criança está sendo educada, a criança, ainda que online, recebe uma terapia. Então, assim, muitas escolas tentam ainda intimidar os pais, dando a entender que a culpa é da terapia que está ruim ou do pai que não está educando. Muito cuidado, porque a gente pode estar sensível nesse momento e ter isso como verdade. Entrar num processo de culpa, essa culpa que não existe. Então, sim, cada um tem o seu papel. E se você confia o seu filho para aquela escola, a escola tem que saber que seu filho tem deficiência, seu filho tem epilepsia, não pode bater a cabeça, seu filho tem problema de deglutição, pode engasgar. A escola tem que se responsabilizar pela vida do seu filho enquanto tutores naquelas horas que a criança está lá dentro. Então, é ótimo, essa tríade existe, ela é real, mas a escola não pode intimidar os pais, dando a entender que os pais não estão sendo suficientes, que a terapia está ruim. Não dá para jogar um em cima do outro. Não, Eles usam muito isso para que os pais fujam, né? A gente fica culpado e a gente se retrai. Então, essa é uma forma de intimidação
muito comum, mesmo porque a gente já carrega tanta culpa na nossa vida, né? E aí, Sim. quando vem alguém e joga uma culpa, você fala, ó, uma mais, uma menos, beleza, essa culpa também é minha. E a E com gente não esses precisa tempos carregar todas de, essas culpas, né? e com esses tempos de internet, né, Carla, se você escreve um texto, né, você, figura pública, escreve um texto, nossa, hoje estou triste, chateada, porque senti que não fiz pelo meu filho o que poderia ter feito, ele entrou em crise. Os caras já pegam aquilo e, ó, poxa, você mesma tá Quem dizendo. nunca sentiu isso, né? Quem nunca São sentiu seres isso, levanta a humanos, mão. são É. seres humanos, né? Então eu queria deixar isso para os pais. Gente, eu não quero tomar mais o tempo de vocês, principalmente o da Fátima, tá me dando agonia de ver a noite caindo lá no céu dela. Sei que ela tem os meninos dela, Ed, meu pai do coração. 9h30 da noite. Mas tá Mas, tranquilo. assim, quero agradecer. Eu falei já, né? A Fátima, para mim, é a encantadora de pessoas, a pensadora que desperta tudo que tem de melhor. A Fátima, no meio da tempestade, a Fátima é aquele gazebo, assim, que a gente entra embaixo e se acolhe, sabe? A Carla, a alegria. A Carla, a gente chega assim, Carla, tá o caos, não sei o que. Calma. Ponto um, ponto 2, ponto 3, vamos organizar, vem cá. Gente, eu não sei mais como materializar o que eu sinto por vocês, assim, de coração. Muito obrigada. Essa live, vocês sabem que vocês não fizeram para mim, vocês não fizeram para a escola A, B ou C, vocês estão fazendo um serviço social. Que tudo Nós isso que a gente estamos está fazendo, nós falando três. e não é contra a instituição, é a favor. A gente quer que todos fiquem bem, porque a gente sabe do potencial humano que existe numa pessoa com deficiência, assim como em todo ser humano. No dia que a escola entender que não é uma briga, não é uma competição, é uma troca e nós estamos aqui para contribuir. E como é Perfeito. ganho, né? Porque a gente ouve também o feedback dos professores que amam ensinar os autistas e o quanto eles acham que essa conexão com alunos autistas acrescentou às suas vidas. Porque aí a gente É, de novo em humanidade, eles descobrem a paixão de terem elegido essa vocação, né? Essa é mais do que profissão. Ser professor é muito mais do que uma profissão. É uma missão de vida, educar seres humanos. E aí parece com a criança que tem um desafio no desenvolvimento, esses professores redescobrem a grandiosidade de educar outros seres humanos. Então, é um ganha-ganha, um win-win situation. É é isso. verdade. Obrigada, obrigada. Obrigada, Fátima. Carla, suas Carla, considerações finais. É uma obrigada. delícia estar com vocês, vocês sabem como eu amo as duas. E a Paulo, gente volta, né? A sim, gente volta para falar de outras coisas. Eu voltamos. vou, Com eu vou certeza. tentar me conter e falar menos, tá bom? Na próxima. Vou Imagina. tentar, vou Maravilhoso. tentar, não posso prometer. Foi maravilhoso, a gente manteve a audiência desde o primeiro segundo até agora. Guilherme, vem cá. O Guilherme quer dar um beijo para vocês duas. Ele ama vocês. Ele fala muito na Fátima, no Ed, nos menininhos. Ele chama o Ed de Edinho até hoje. É, E, cara, faz a volta aqui, filho. Ele sempre coloca a música do Sonic no carro e fala, meu amigo Gabriel, vem cá, meu amor. Então, ele queria dar um beijo para vocês, porque ele ama muito vocês também, né, Gui? Só um oizinho, um beijo, né? Ah, Anjinho, bonitão. Gui, vai contribuir muito para o mundo, né, Gui? Deixa o seu recado. o coração. Bem, gente, eu espero que gostem da live. É Nós isso? amamos. Obrigada, A querida. gente ama você, ama sua mãe, ama Muito, seu pai. Muito, muito, muito. muito. Obrigada, meus amores. Meninas, foi incrível e inesquecível, um dos momentos mais bonitos, assim, em live, uma das mais longas também que eu já fiz. Quero deixar pessoas aqui que procurem a gente, que acreditem, como o Guilherme disse para mim hoje de manhã, mãe, o importante é você acreditar em você mesma e em Deus. E eu achei muito linda essa fala dele e acho que fica como lição. Amém, amei, Gui. Obrigada pela sua vida. Meu amor, gratidão, Carlinha. Love Fiquem for com Deus. E a vocês aí. Coraçãozinho, boa noite. Bom soninho, Fátima. Beijo, obrigada a todo mundo que assistiu, gente, pelas perguntas. Mandem perguntas em boxes que a gente não respondeu aqui, que eu vou tentar responder para vocês. Meninas, sem palavras. Gratidão total. Beijo. Tchau, tchau.